Olá, meu nome é Camila e eu resolvi criar um canal sobre tecnologia. Mas não para falar de computador, smartphone, nada disso. Minha ideia seria focar nas áreas de robótica e inteligência artificial. E para o meu primeiro vídeo, eu não podia deixar de falar do grande acontecimento recente, que é a Copa do Mundo, né? Mas o canal não era de robótica? Se você não entendeu a relação entre Copa do Mundo e robótica, por favor, não sai desse vídeo que é com você mesmo que eu quero falar. Durante a abertura da Copa, pouquíssima gente viu que um paraplégico deu o primeiro chute na brazuca, que para quem não sabe é o nome da bola da Copa. Então, esse paraplégico estava vestindo um exoesqueleto que foi desenvolvido por um cientista brasileiro chamado Miguel Nicoleles. O exoesqueleto está sendo chamado carinhosamente pela mídia de roupa do Iron Man, mas na verdade o que ele faz é captar os estímulos do cérebro da pessoa e transformar em movimentos básicos, tipo andar, chutar. No caso específico da Copa do Mundo, ele foi usado para chutar a brazuca. A roupa também dá um estímulo de retorno para a pessoa, para que ela tenha a sensação real de estar usando as próprias pernas. O Nicoleles resolveu trazer isso a público durante a Copa do Mundo, e a FIFA ofereceu nada mais nada menos do que 15 segundos para ele apresentar a pesquisa dele. E eu já estava aqui bolada que a FIFA só ofereceu 15 segundos para ele apresentar uma pesquisa de mais de 10 anos e com uma relevância absurda para a robótica e para a medicina. E no fim das contas, nem isso eles foram capazes de dar. Olha só a transmissão como ficou. E vem chegando a seleção brasileira. Vem chegando a seleção brasileira. Não, eu não cortei nada da transmissão original. Foi isso aí mesmo. Quer dizer, quando eles focaram a câmera no cara, a bola já estava rolando, o chute já tinha acontecido, já foi, perdeu, não viu, acabou. E essa foi a importância que deram para uma das maiores pesquisas brasileiras da história. Mas vamos ao que interessa, porque a gente está aqui para informar. O nome desse projeto ele é bem sugestivo, chama Andar de Novo. E a ideia, como eu já expliquei mais ou menos, é permitir que a pessoa, usando um exoesqueleto, seja capaz de realizar movimentos naturais que ela faria com as próprias pernas. E tudo isso obedecendo aos estímulos do cérebro. O trabalho começou em 2001, quando o Nicoleles resolveu criar essa comunicação entre o cérebro e a máquina. Se você perceber, o cara tá usando um capacete que ali embaixo estão todos os eletrodos que ficam captando os estímulos do cérebro e transformando isso em movimentos. O Nicoleles basicamente fez um tradutor que transforma toda aquela bagunça que são as mensagens do cérebro em comandos de máquina. A fase experimental desse projeto começou com uma macaquinha chamada Aurora. Ela jogava videogame em troca de suco de laranja. Dá uma olhada que legal. Então, essa macaquinha ela também estava cheia de eletrodos na cabeça, que era justamente para poder interpretar o que estava acontecendo no cérebro dela enquanto ela dava os comandos da maquininha do videogame. Depois que eles acreditaram ter decifrado as mensagens do cérebro dela, eles criaram um braço mecânico conectado ao cérebro da macaquinha e aí ela comandava esse braço mecânico com o próprio cérebro. Então ela ficava lá, só de boa, jogando videogame com a mente enquanto o bracinho ficava fazendo os movimentos. Inclusive descobriram que levava menos tempo para mandar a mensagem do cérebro para o braço mecânico do que o cérebro por si só levaria para enviar essa mensagem para o corpo da macaquinha. A outra parte do trabalho é focada em mandar estímulos de volta para a pessoa. Se você olhar de novo o cara que deu o chute na brazuca, ele está usando uma roupa que não é só para ser patriota, não. Aquela roupa é uma pele artificial onde ele recebe os estímulos que normalmente iriam para a perna dele. Então ele recebe na parte superior do corpo, que é onde ele ainda tem sensação, o que ele sentiria nas pernas. E segundo Nicoleles, dentro de poucas semanas, o cérebro é capaz de remapear essas sensações e relacionar o que ele sente nos membros superiores para o movimento das pernas. Eu acredito que o Nicoleles deva trabalhar agora em transformar isso em uma coisa mais viável. Porque por mais legal que tenha sido, querendo ou não, todo aquele aparato é inviável para uma pessoa usar no dia a dia, sinceramente. Além de ser caríssimo para fazer aquilo tudo, então tem que procurar formas de baratear e tornar acessível também. Se você se interessou, dá uma pesquisada no trabalho do Nicoleles, o cara é muito bom. E é brasileiro. Sim, ele tem um laboratório lá nos Estados Unidos que tem uma parceria com um laboratório aqui no Brasil. Infelizmente, ele recebe muito mais reconhecimento lá fora do que aqui.
Para concluir, eu queria pedir o feedback de vocês. Se vocês gostaram, dá um like aqui embaixo. Se não gostaram, comenta, me diz por que vocês não gostaram. E me ajudem a melhorar essa iniciativa de mostrar para as pessoas que o Brasil também pode ser um berço de mentes brilhantes. Obrigada e até mais!